Oi, bom dia, turma do nono ano C. Vamos ao nosso conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar circunferência. Então, o que é uma circunferência? Uma circunferência é um conjunto de pontos de um plano que ficam à mesma distância do centro. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui sobre essa circunferência, qualquer ponto, ela vai estar a essa mesma distância aqui, ó, que é o chamado raio. Então, a circunferência é um conjunto de pontos de um círculo que estão à mesma distância do centro, que é o raio. Ok? Agora, nós vamos calcular o comprimento dessa circunferência. Como é que você calcula o comprimento de uma circunferência? Vou mostrar isso aqui. Ó. Então, o comprimento de uma circunferência, você vai fazer o seguinte. Ó. Nós temos aqui essa circunferência. Eu dividi essa circunferência em quatro partezinhas iguais. O que é que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que eu vou cortar essa circunferência, eu vou abrir essa linha. Quando eu abrir ela fica mais ou menos assim, ó. Tá aqui, eu abri quatro partes agora. Agora, para calcular o comprimento dessa circunferência, eu posso colocar uma régua aqui e medir esse comprimento. Sobre o círculo eu não poderia fazer isso, mas agora eu posso. Tem uma fórmula matemática que lhe permite calcular o comprimento da circunferência. A fórmula é 2 vezes π vezes o raio. 2π raio. É bem simples. Vamos a um exemplo aqui de calcular o comprimento da circunferência usando esse 2π raio? Vamos. Então, vamos começar aqui para calcular esse comprimento. Olá, turma. Continuando. O comprimento dessa circunferência aí, que tem um raio de 5 centímetros. Eu desenhei a circunferência e coloquei aqui o raio de 5 centímetros. Então, o número π é um valor de 3,14. Então, é um número aproximado de 3,14. O R vai ser de 5 centímetros. E o comprimento é o C, é o que eu estou procurando. Lembra da fórmula que nós colocamos? Que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, feito isso, nós agora vamos colocar aqui para calcular esse comprimento. Calculando esse comprimento aqui, nós temos 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π. Quem é π? 3,14. Vezes o raio. Quem é o raio? 5. Então, esse comprimento fica em 31,40. Certo? Está entendido aí como é que você calcula o comprimento de uma circunferência? Ok. Continuando, agora vamos entender de onde surgiu esse número π que eu usei aí. Ó. O número π surgiu da seguinte maneira: você tem a circunferência e você tem o diâmetro. O diâmetro é esse raio que vai passar pelo, essa corda que vai passar pelo centro. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Ó. Daqui até aqui é um raio, então eu tenho 2 vezes o raio, é o diâmetro, certo? Agora vamos entender melhor isso, para calcular o comprimento dessa circunferência, certo? Ó, o número π, de onde vem esse famoso número π? Ó? Nós temos aí uma circunferência. Está aqui a circunferência. Eu coloquei o comprimento, eu cortei a circunferência, abri ela aqui, ó, e medi 220 milímetros de comprimento. E o diâmetro, que é aquela corda que passa pelo centro, ele vai medir aqui, ó, 70 milímetros. Então, o número π, ele vai surgir do resultado, ó, o número π vai surgir do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, quando eu dividir esse comprimento de 220 pelo diâmetro de 70, nós vamos obter o número 3,14, 28, 70, e aí vai. É um número infinito. Então, o número π vai surgir do resultado dessa divisão. Estão entendendo? Tudo muito simples, e aí está a ideia de onde surgiu o número π.